o lugar de fala de vocês nessa discussão? Vocês já foram atravessadas pela masculinidade tóxica? Vocês já tiveram que lidar, conviver com pessoas e em ambientes em que esse fenômeno estava incrustado, estava condicionado como superestrutura? Deus é tão bom comigo que ele afastou esse tipo de gente da minha convivência, não é? Ele sabe que eu tenho sangue quente, pernambucano, viu, Jaqueline? Filha de militar, então eu já não tenho mais o acento propriamente, mas moramos aqui em São Paulo há 26 anos. E eu fico feliz com essa pergunta, Júlio, porque eu digo que Deus me salva a cada manhã. A cada manhã. Então, eu já tenho que lidar com tanta toxicidade, inclusive as emocionais, que essa daí dos doidões, sim, machões, da machosfera, estão bem longe de mim. Mas eu gostei do tema porque era o seguinte, eu fui questionada, e não por um machão, por uma pessoa que eu amo de paixão, um pastor de quase 90 anos, era a formatura da faculdade teológica, viu, Jaqueline? Eu sou professora lá, e nós estávamos em março desse ano, e eu estava com um professor muito querido meu, já um senhorzinho, ele é jubilado, mas ele continua sendo uma referência na faculdade. Ele olhou para mim e falou: Fátima, precisamos cuidar dos meninos, dos homens das nossas igrejas. Eles estão muito inseguros, eles estão muito perdidos. Acho que a gente precisa ajudá-los. O que você acha disso? Então, foi interessante que, de uma maneira nada tóxica, por um homem que encarna Jesus, portanto, ele não pode ser da machosfera, um homem que encarna Jesus não pode pertencer à machosfera. Então, esse, fora da machosfera, me pergunta, não pela machosfera, mas me pergunta por um homem de comunidade religiosa que está muito inseguro diante desse fenômeno, meninas poderosas, mulheres, né, sendo o esteio da família, enfim, contrariando toda essa aprendizagem patriarcal, machista, porque Jesus não era machista, mas judeu foi, é e sempre será machista. Então, isso impregnou o nosso mundo. E realmente eu acho que os homens da nossa comunidade, né, assim, cristã, evangélica, está muito perdido. Mas aí eu fui convidada a pensar, não fui atravessada por nenhuma machosfera. Muito bem. Jaqueline Ziroldo. Vamos lá. Vocês estão me vendo bem? Tá enquadrado aqui tudo? Estão me ouvindo também? Ao contrário de Fátima, eu creio que Jesus me ama também, Fátima, todos os dias. Mas ele dá conforme pode, o que eu encontrei de machista escroto no caminho, desculpa a palavra, eu já trouxe aqui, porque não foi raridade, tá? Foi assim, muitas estruturas patriarcais, machistas, altamente tóxicas. Claro, eu convivo num grupo da igreja. Então, existe uma diferença. Você usou uma frase, Fátima, se é um homem de Jesus, não pode ser da machosfera. Poder não pode, mas esses homens acabam desviando teologicamente um discurso e legitimam a toxicidade pela Bíblia. Então, esse desvio teológico, ele sempre esteve muito presente em vários alunos, em várias denominações. Eu sempre ocupei cargos de chefia, né, Júlio, eu tive a oportunidade de falar aqui já outras vezes sobre isso, sempre chefiei muitos homens, e eu fui assim, chefe de sair de reunião e colega bater no ombro e falar, olha, a marido não está dando conta em casa, hein? Entendeu?
Já fui de sair de reunião depois de divorciada para falar assim, pelo amor de Deus, arruma um namorado. E eu estou falando de pastores. Então, isso para mim é uma masculinidade tóxica, que são homens que relutam a ter um corpo feminino. Estou trazendo o Bourdieu aqui quando eu falo de corpo feminino, esses corpos que assumem lugares, que tomam posicionamentos. Então, mesmo no mundo acadêmico, não é nem o eclesiástico, ele não tem que se confrontar comigo eclesiasticamente, caso a denominação dele não aceite o sacerdócio feminino, mas no campo acadêmico, tive sim, sinto essa estrutura patriarcal. A FTSA muito menos, né, gente? Até pela questão da missão integral, né? Tanto é que eu fui convidada para ser coordenadora do mestrado, então era assim, foi uma experiência muito mais tranquila com isso, mas eu me lembro quando eu falei com o diretor, de uma fala que rolou ali uma brincadeira, aquelas brincadeirinhas de gênero, que não foi nem comigo, foi com uma colega. Eu cheguei para o diretor, falei, você ficou atento? Ele falou, não. Eu falei, então, é aqui que está a reprodução desse machismo que a gente não vê. Foi tóxico, falou que a chefe estava em TPM. E aí, para minha surpresa, o Flávio foi, né, depois do almoço, a gente estava numa reunião pedagógica com o meu diretor, e falou, olha, nós não toleramos isso. E nós temos lá na FTSA um violentômetro de gênero em cada sala, indicando, por exemplo, o que é uma violência simbólica de gênero. É falar, é fazer. Então, agora eu estou num ambiente muito mais saudável, mas um ambiente consciente que, sem querer, às vezes, os homens que produzem, tá? Só que aí a gente chama para conversa e eles ouvem. Então, eu sempre participei, sim, sempre me deparei, Júlio e demais colegas, com essa masculinidade tóxica, que eu acho tóxica também para os homens, Fátima. Também para os homens, porque eles acabam tendo que incorporar uma masculinidade e lhes tira uma série de coisas, né? Isso é talvez um outro papo. Muito bem, deixa eu ativar aqui a Fátima, que ela acho que quer fazer um comentário complementar. Diga, Fátima. Por isso que eu digo, quando o pastor me chamou para conversar, era disso, ele está perdido, então ele acaba ocupando essa posição, porque o convite é forte, mas ele está perdido, então é disso mesmo. Concordo. Pega todos, né?